Bom dia, amigos. 4 de abril de 2025, 4h30 da manhã aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 10h30 da manhã na Ucrânia. E esta noite tivemos um total de 78 drones do tipo Shahed sobre a Ucrânia, dos quais 42 foram abatidos pela defesa antiaérea, 22 suprimidos por medidas eletrônicas, o que dá 64. Então, 14 drones não foram derrubados, tá? Quanto às baixas, foram 1.380 soldados, 7 tanques, 30 blindados, 38 peças de artilharia, um lançador múltiplo de foguete, 72 UAVs e 66 veículos de transporte de logística, tá? Não temos muita coisa para falar, a não ser aqui essa conversa fiada do Laranjão. Trump afirma que Zelensky e Putin estão prontos para um acordo. Isso é outra conversa fiada para as câmeras. Assim como sua promessa de acabar com a guerra em 24 horas, ou o chamado acordo de minerais que foi quase assinado inúmeras vezes. Donald, é hora de acordar da terra da fantasia e parar de enganar todo mundo. Vamos para a galeria de membros, que eu acho que é mais interessante. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Bom, quem é do canal há mais tempo sabe que nós temos um grupo de WhatsApp de membros. E essa turma é muito ativa. Principalmente o Vitor, de Genebra, na Suíça, ou o Tiago, na França. Eles ficam mandando jornais da terra deles com uma série de notícias e eu nem dou conta de ler tudo que eles informam. Hoje eu resolvi separar alguma coisa desses jornais, mas é interessante. Quem quiser conhecer, tem que se tornar membro e entrar para esse grupo de WhatsApp. Inclusive, coisas que o YouTube proíbe que eu divulgue, como morte, guerra, explosão. Agora o YouTube está penalizando tudo que mostra violência. E lá no grupo não. No grupo tem sangue escorrendo para todo canto. Muito bem, vamos ver esse aí, que eu nem sei quem foi. É Vitor, é Tiago, todo mundo posta jornal. Então o título desse é
A Rússia corre para construir o Ivan Rogov, seu maior navio de guerra no Mar Negro, na Crimeia ocupada. É bom que construa mesmo, que aí é mais um para ir para o fundo junto com Moskva. Assim que ele aparecer, a Ucrânia afunda. Mas vamos ver essa matéria. A Rússia está progredindo em um de seus 2 navios de assalto anfíbio da classe Ivan Rogov do projeto 23900, promovidos como os navios mais poderosos já planejados para a frota do Mar Negro. No entanto, o projeto continua atrasado, de acordo com o relatório do canal militar ucraniano Defense Express, em 3 de abril, por causa das sanções principalmente. Imagens de satélite divulgadas recentemente revelam o estado de construção do navio líder Ivan Rogov no estaleiro Zaliv em Kerch, ocupado pela Rússia. As imagens confirmam avanços significativos na estrutura do navio em comparação com instantâneos de satélite anteriores de julho de 2024, quando seu casco ainda estava nos estágios iniciais de montagem. Engenheiros russos fizeram progressos notáveis em menos de um ano, mas o navio ainda está longe de ser concluído. Rogov, a partir da primavera de 2025, fonte Defense Express. O maior navio de guerra da Rússia no Mar Negro, os navios de assalto anfíbios da classe Ivan Rogov, originalmente lançados em julho de 2020, são os maiores do gênero já construídos para a Marinha da Rússia. Cada embarcação é projetada para transportar até 15 helicópteros, helicóptero de transporte ataque Ka-29 e helicópteros de assalto Ka-52K. 900 fuzileiros navais, 75 veículos blindados, 3 embarcações de desembarque para operações anfíbias. Os navios têm um deslocamento total estimado de 30 mil toneladas, o que os torna significativamente maior que o cruzador Moskva, de 186 metros e 11.490 toneladas, que era o navio mais poderoso da frota russa no Mar Negro antes de ser afundado pelas forças ucranianas em 2022. Os navios do projeto 23900 foram desenvolvidos como substitutos domésticos da Rússia para os navios de assalto anfíbios da classe Mistral, construídos na França, que Moscou pretendia adquirir inicialmente antes do acordo ser cancelado em 2014 devido a sanções internacionais após o início da invasão russa da Ucrânia em 2014. Aliás, só para terminar, eu queria lembrar que, faltando gente de infantaria para morrer naqueles moedores de carne, a Rússia pegou os tripulantes de um grande navio que estava em Murmansk, que não sei, estava lá no norte. Um navio gigante, pegou todos os marinheiros, transformou em fuzileiros e botou na linha de frente para morrer, não deve ter sobrado nenhum. Esse jornal militar NY diz: não apenas com mísseis, Avenger derruba drone Shahid com metralhadora Browning. Ele traduziu Avenger, mas é nome próprio, não se traduz, tá? Não é Vingador, é mísseis Avenger. Esse é um lançador, tá vendo? É um lançador de mísseis Avenger, essa viatura. Tá vendo? É tipo uma picape, e aqui em cima, cadê o cursor? Maldito cursor que não aparece. Tá vendo? Aqui em cima você tem 2 lançadores de Avenger. Mas veja, aqui embaixo tem uma metralhadora Browning, calibre .50 provavelmente. Tá? Então é sobre isso que essa matéria escreve. Artilheiros ucranianos abateram um drone de ataque russo Shahid usando uma metralhadora pesada que faz parte do sistema de defesa aérea, a NTWQ-1 Avenger. O primeiro vídeo desse tipo foi notado pelo analista de inteligência de código aberto, OSINT,
e a filmagem do drone inimigo sendo abatido foi publicado pelo Comando da Força Aérea Sul das Forças Armadas da Ucrânia. A declaração afirma que na noite de 2 de abril de 2025, soldados dos grupos de fogo móvel da Brigada de Mísseis Antiaéreos de Odessa destruíram 10 drones de ataque Shahed inimigos com fogo preciso. Além disso, drones de outros tipos foram abatidos na direção sul. Aqui tem um filme, mas provavelmente não vai se ver nada, porque tá vendo? É visão noturna, né? Então fica tudo verde. Aqui você já vê a viatura assinalando a metralhadora Browning, tá? Alguma das filmagens mostrava a visão do canal noturno da estação ótica do Sistema de Defesa Aérea Avenger durante derrubada de um drone kamikaze russo. O analista da OSINT observa que este é o primeiro vídeo histórico capturando operadores ucranianos desse sistema americano, abatendo um drone russo Shahed com a metralhadora M3P. A M3P é uma modificação de aviação da metralhadora Browning M2 de 12,7 mm, .50, com uma taxa de disparo dobrada para 1.200 tiros por minuto. A principal arma do Sistema de Defesa Aérea Móvel American Avenger são 8 mísseis do Sistema de Defesa Aérea Portátil FM-92 Stinger, e a metralhadora pesada é uma arma auxiliar para situações de contato próximo. Já o Ukrainska Pravda diz: mais de 80% de nossos mísseis atinge seus alvos. Primeira entrevista com um piloto ucraniano de F-16. A Força Aérea divulgou a primeira entrevista com um piloto de caça F-16 ucraniano que fala sobre missões de combate, implantação tática e a equipe qualificada que dominou com sucesso o equipamento ocidental e novas abordagens para seu uso. Detalhes: o piloto, cuja identidade permanece não revelada, diz que os pilotos de caça F-16 realizam múltiplas missões de ataque por dia na Rússia e nos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia. Além disso, os pilotos conduzem voos para cobrir colegas aviadores de combate que operam aeronaves MiG-29, Sukhoi-27, Sukhoi-24 e Sukhoi-25. O piloto observa que as forças ucranianas demonstraram eficácia no uso de equipamentos aéreos e terrestres ocidentais. Citação: quase todos os mísseis atingem seu alvo. Mais de 80% dos mísseis que lançamos atingem seu alvo, destruindo tanto os drones Shahed quanto mísseis de cruzeiro lançados do mar, do ar e da terra. Conhecemos nossos alvos com antecedência. Nossa inteligência está funcionando muito bem, apesar das alegações da mídia de que não recebemos dados de inteligência. Pode-se dizer que nossas forças de inteligência se adaptam muito rapidamente e recebemos informações atualizadas. Atualmente, só podemos atacar em profundidade tática, mas a eficácia desses ataques é muito alta. Se quiséssemos, nossos pequenos mísseis poderiam voar direto para a janela de alguém. Já o do Telegraph tem uma matéria bastante interessante. Essas mulheres ucranianas sobreviveram às prisões de Putin. Agora elas estão se vingando. Ex-prisioneiras de guerra usam seu sofrimento como combustível para se lançarem novamente na luta contra a Rússia com mais determinação do que nunca. Na cidade de Kramatorsk, na linha de frente, uma mulher ucraniana que sofreu tortura e humilhação no cativeiro russo está fazendo um voto de vingança. Ela disse: antes do cativeiro eu estava com raiva dos russos, disse Snezhana Vasilievna Ostapenko.
uma soldado de 23 anos que foi mantida em cativeiro por Moscou por 5 meses. E ela continua: agora é ódio verdadeiro e um desejo de vingança pelo que eles fizeram ao nosso país e ao nosso povo. No início desse ano, a senhora Ostapenko falou sobre os horrores aos quais foi submetida durante seu encarceramento. Seu relato, junto com aqueles dados por várias outras mulheres tomadas como prisioneiras de guerra, revelou uma campanha sistemática de abuso. Elas descreveram terem sido espancadas e terem sido privadas de assistência médica, além de terem sido forçadas a marchar nuas na neve e se exporem aos seus captores, evidência de que são quase certamente crime de guerras. O Telegraph viajou até a Ucrânia para descobrir como essas mulheres aprenderam a conviver com seus traumas e descobriram que elas se dedicaram novamente à luta contra a Rússia e estavam mais determinadas do que nunca a impedir a invasão de Vladimir Putin. Longe de deixar que o trauma as derrote, elas transformaram suas experiências em uma fonte de força. Meu sofrimento como prisioneira de guerra se tornou combustível, disse a senhora Ostapenko. Não os deixaremos vencer. Esta é a manchete do Sapo, um jornal português, tá? Vence diz que países europeus que ofereceram ajuda militar à Ucrânia não têm experiência. É lógico que o que Vence diz a gente não leva a sério, mas, como é um jornal, vamos à matéria. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, defendeu hoje que muitos dos países europeus que se estão a oferecer para enviar tropas para a Ucrânia não têm experiência nem equipamento para isso. Sejamos honestos, ele diz. Há muitos países que estão a oferecer apoio, seja privado ou publicamente, mas não têm nem a experiência no campo de batalha, nem o equipamento militar necessário para fazer uma diferença real. Disse J.D. Vance numa mensagem na rede social X, citada pela EFE. Segundo aquela agência de notícia, o vice-presidente norte-americano salientou que não se estava a referir à França ou ao Reino Unido, os dois únicos países que se ofereceram publicamente para ajudar Kiev, a ponta F, uma vez que ambos lutaram valentemente ao lado dos Estados Unidos nos últimos 20 anos ou mais. J.D. Vance procurou dessa forma desviar a controvérsia que as suas declarações geraram, especialmente no Reino Unido, numa entrevista que deu à Fox News. Naquela entrevista, Vance desvalorizou o impacto que 20 mil tropas de um país qualquer, que não combate uma guerra há 30 ou 40 anos, poderiam ter na guerra da Ucrânia. Se o que se procura são garantias de segurança e assegurar que Vladimir Putin não volte a invadir a Ucrânia, a melhor garantia é dar aos americanos uma participação econômica no futuro da Ucrânia, disse Vance, citado pela EFE. Segundo Vance, isso oferece muito mais segurança do que 20 mil soldados de um país qualquer que não trava uma guerra há 30 ou 40 anos. Vance se referia aos interesses de Washington na extração de minerais raros da Ucrânia, sobre a qual existia um acordo entre os dois países, mas que caiu durante a visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky à Casa Branca, naquela data que todo mundo viu. O SIC Notícias diz: Rússia diz ter abatido mercenários portugueses na Ucrânia. Agência de notícias russas RIA avança de um grupo de combatentes terá sido morto na zona de Donetsk. Contactado pela SIC, o Ministério dos Negócios Estrangeiros esclarece que não tem conhecimento oficial de portugueses a combaterem ao lado das forças ucranianas. A Rússia diz ter abatido mercenários portugueses na Ucrânia, adianta uma das agências de notícia do Kremlin. A agência russa RIA,
diz que um grupo de combatentes terá sido morto na zona de Donetsk. De acordo com o comandante russo entrevistado, a nacionalidade das tropas terá sido confirmada graças à interceptação de comunicação via rádio. Posteriormente, a presença de mercenários foi confirmada por fichas e divisas nos corpos carbonizados. Já o Diário de Notícia diz que alfândegas travam exportações de drones portugueses. Portugal já dá cartas no fabrico de drones para as Forças Armadas. Até uma empresa nacional forneceu à Ucrânia desde o início da guerra. A Beyond Vision, fabricante portuguesa de drones, tem enfrentado muitas barreiras na exportação, que vale 95% das suas receitas. Uma das maiores dificuldades são as questões com a alfândega portuguesa, disse nesta segunda-feira Pedro Louzan, responsável pelas operações e pelo departamento de eletrônica da empresa, na conferência Land Defense Industry Day, evento promovido pelo Exército e que decorreu em Vila Nova de Gaia. Serviço muito lento, completamente imprevisível e ineficaz, que nos tem feito perder eventos e negócios, frisou. Pedro Louzan revelou que não conseguiu levar um drone policial a uma feira no Brasil, a Alaad, que está acontecendo agora, tendo a empresa sido obrigada a promover o produto com estande vazio. A Beyond Vision tem ganho concursos para o fornecimento de drones da Marinha e do Exército Português. A Tequever é outro exemplo de uma fabricante portuguesa de drones que trabalha para o setor da defesa nacional e também para mercados externos. Segundo Pedro Petis, diretor da empresa, Portugal já é conhecido como centro de excelência nesse setor. A Tequever tem na Ucrânia o seu maior mercado da defesa e esta ligação permitiu à empresa implementar nesses últimos 2 anos e meio mais de 100 microevoluções dos drones que fornece a Ucrânia. Como frisou no âmbito do painel Sistemas Não Tripulados, Original Equipment Manufacturers, a Tequever tem conseguido acompanhar o cliente na linha de frente e isso tem permitido atualizar o equipamento de acordo com as necessidades do terreno. Já a Atlas, marca do grupo CME de veículos autônomos industriais, ainda não fechou nenhum contrato com as Forças Armadas portuguesas, mas acredita ter um papel a desempenhar no setor da defesa. Como disse André Pardal, responsável da Atlas, achamos que a nossa tecnologia pode servir o exército português. A título de exemplo, se referia que a Atlas forneceu veículos autônomos 100% elétricos a Continental Mabor. Essas soluções podem transportar cargas de 30 toneladas. Como frisou o responsável, esse sistema de transporte é relevante numa altura em que a mão de obra é escassa. O veículo cumpre a missão atribuída sem qualquer intervenção humana. A UAV Vision já fornece a Marinha, a Força Aérea e, mais recentemente, o Exército. Nuno Simões, CEO da empresa, sublinhou que estes fornecimentos têm sido uma mais-valia para o desenvolvimento de produtos. Segundo adiantou, a empresa ganhou o desenvolvimento de um drone aéreo para a Itália, dado a experiência com as Forças Armadas. Para esse responsável, Portugal tem uma indústria muito vocacionada para o fabrico de peças e componentes e precisa de começar a fazer sistemas para atingir uma verdadeira supremacia tecnológica. Já o Guerra na Ucrânia diz: soldados ucranianos encontram vestígio de necrópole grega com 2.600 anos. Militares da 123 Brigada de Defesa Territorial da Ucrânia estavam a trabalhar em fortificações militares na região de Mykolaiv, no sul da Ucrânia, e encontraram diversos artefatos arqueológicos, datados dos séculos 6 e 5 a.C. Têm origem grega e estão associados a uma antiga necrópole. Vários recipientes e fragmentos de cerâmica
estão entre o espólio que os militares da 123ª Brigada de Defesa Territorial da Ucrânia descobriram durante a construção de áreas defensivas em Mykolaiv. Mykola operava uma retroescavadora e apercebeu-se das cerâmicas. Deu alerta ao colega de serviço, Yevhen, que diz ter um grande interesse em história, e foram juntos entregar os artefatos ao Museu Staroflotsky Barracks. Os especialistas do museu analisaram os materiais arqueológicos e confirmaram mais tarde que o pequeno recipiente cerâmico é uma ânfora grega em miniatura de origem jônica. Tem a configuração de um jarro com 2 pegas e um gargalo alto. Esse tipo de artefato era usado para fins rituais e usado em cerimônias fúnebres em período grego clássico. Entre os outros fragmentos estava também um oinochoi, antigo jarro grego com uma única pega e 3 bicos, usado para servir vinho durante reuniões masculinas tradicionais que incluíam banquetes e entretenimento. Investigadores do museu se dirigiram de imediato ao local e procederam a escavações arqueológicas. Os trabalhos vieram a revelar que o sítio era um antigo cemitério que remonta aos séculos 6 e 5 a.C., estando a pequena ânfora e o oinochoi associados à necrópole. Esses são objetos rituais feitos especificamente para enterros e trazidos da Grécia, sublinhou Alexander, um ex-arqueólogo e professor da Universidade Nacional Vasily Sukhomlynski Mykolaiv, que agora serve no exército ucraniano. Aliás, apenas um comentário: no exército ucraniano você tem a própria população da Ucrânia. Então tem de tudo: professores, artesãos, oficiais, médicos, todas as profissões tiveram que pegar em armas para defender do invasor russo. A Rússia está preparando suas tropas para intensificar os combates em várias direções. O ocupante russo planeja aumentar seu grupo para 150 mil pessoas, aproximadamente 15 divisões de fuzileiros motorizados, segundo a Paliza. Das duas, uma: ou ele incorpora esses 150 mil, vai ter que ter dinheiro para equipamento, fardamento, armamento, tudo. E se ele for dar treinamento, é um mínimo de 6 meses. Se ele não der treinamento, bota os caras na linha de frente para morrer, não vão fazer muita diferença, porque munição Zelensky tem. Esses são fuzileiros navais da 37ª Brigada de Fuzileiros Navais da Ucrânia durante um treinamento. Hoje, no Mundo Militar, publicou esse filme com a seguinte nota: começou a circular hoje um vídeo gravado em junho de 2023, durante aquela revolta armada do grupo Wagner na Rússia. No vídeo, podemos ver os mercenários russos derrubando um helicóptero de ataque Ka-52. Esse vídeo e outros que aos poucos vão surgindo mostram que a revolta iniciada por Prigozhin foi mais violenta e ampla do que muitos suspeitavam. Não é à toa que Prigozhin foi eliminado poucos meses depois. Então deixa eu rodar o filme aí. Сбили вертолет, подбили! Подбили вертолет! Vocês veem que a revolta foi muito mais séria do que se deram a entender na época, hein?
Caramba, olha a impressionante captura dos defensores aéreos da Ucrânia, hein? Pegaram um Shahed, olha o tamanho do bicho, hein? Pegaram um Shahed inteiro e agora podem, né, fazer engenharia reversa e montar outro. Zelensky sugere compromisso sobre territórios perdidos, embora a Ucrânia nunca reconheça os territórios perdidos como russos. Essa é uma linha vermelha. Zelensky diz que Kiev está aberta a esperar por seu retorno por meio de esforços diplomáticos ao longo do tempo. O comandante americano do US-EUCOM, General Cavoli, ao Comitê de Serviços Armados do Senado. Ele informou que a República Tcheca entregará 70 mil cartuchos de 155 mm para a Ucrânia nesse mês. Se essa taxa se mantiver, serão 840 mil cartuchos de 155 mm entregues neste ano. Moscou está espalhando falsas alegações de armas químicas para encobrir seus próprios crimes de guerra, alerta a Ucrânia. Então, como foi detectado que os russos estavam usando armas químicas em várias das suas munições, eles agora começam a gritar para todos os jornais que foi a Ucrânia e não eles russos. Isso é típico da Rússia. Vocês lembram que ontem eu mostrei Lviv à noite? Um passeio pela cidade, tudo limpo, as pessoas bonitas. Alguém até comentou hoje, eles usam roupas europeias, parecem Europa. E parece mesmo. Muito bem, vamos ver agora a cidade de Omsk, na Rússia. Nós vimos como é uma cidade ucraniana. Vamos ver agora uma cidade russa. O cara estacionou, o carro atolou e ele agora está tentando desatolar. Крутяк, ребят. Ну, блядь, сейчас я вас пропиарю. Город увидит наших героев, блядь. Entendeu? O que é que desenha? Agora veremos passar um fabuloso, inigualável, inimitável tanque T-80 russo. É isso aí. Sua mãe também. Assim chegamos ao final de mais esta edição. Espero que você tenha gostado. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Venha fazer parte dessa grande família de amigos de 111 mil amigos. Não se esqueça do like da sobrevivência, tá? Nós mostramos a violência da guerra e o YouTube não gosta muito. O que nos mantém vivos é o que eu chamo de like da sobrevivência. Não te custa nada dar um like. Aliás, eu estou no final do vídeo, então já nem sei se você chegou por aqui. Muitos passam pelo canal rapidamente, mas não chegam até o final. De qualquer forma, um abraço a todos, principalmente ao Carlos Caldeira, que nos ouve em Salvador, Bahia, e até amanhã, se Deus quiser. Hoje é sexta-feira. Aproveite bem o dia de tomar chopp aqui nos trópicos, tomar um vinhozinho no hemisfério norte e um bom fim de semana para todo mundo.